Ricardo trocou a esposa doente por uma modelo de Instagram, esperando que o câncer a matasse. Mas o coração de Helena não parou. Ele endureceu. Nos próximos 40 minutos, ele perderia tudo. A credora do outro lado da porta era a mulher que ele deixou para morrer. Para entender como um CEO poderoso acabou humilhado diante da mulher que abandonou, precisamos voltar 22 anos no tempo. Precisamos entender quem era Ricardo Albuquerque antes das capas de revista, antes do Porsche blindado, antes da arrogância que o tornaria intocável aos próprios olhos. O ano era 2003. Ricardo tinha 28 anos e trabalhava como analista de sistemas numa empresa de médio porte na zona oeste de São Paulo. Ele ganhava R$3.000 por mês. Morava num apartamento de 2 quartos, alugado na Vila Madalena. Dividia o condomínio com 2 amigos da faculdade. Não tinha carro. Pegava metrô todos os dias. A linha vermelha sempre lotada, sempre atrasada. Foi numa dessas manhãs caóticas de transporte público que ele conheceu Helena. Ela estava parada na plataforma da estação Sé, lendo um livro de administração financeira. Ricardo reparou primeiro nos olhos dela, castanhos, profundos, inteligentes. Depois, reparou no livro. Era o mesmo que ele tinha na bolsa. Ele se aproximou tímido, comentou sobre o autor. Helena sorriu. Ela tinha 26 anos, trabalhava como consultora júnior numa firma de auditoria. Pegava o metrô na Consolação, descia na República. Eles conversaram por 3 estações. Ricardo quase perdeu a parada dele de tão envolvido na conversa. Ele pediu o número dela. Helena hesitou, mas deu. Naquela noite, ele ligou. Conversaram por 2 horas. Sobre planos, sobre sonhos, sobre a frustração de trabalhar em empresas onde o talento não era reconhecido, sobre a vontade de construir algo próprio. O namoro começou devagar, como começam os namoros de gente que pega o metrô e divide apartamento. Encontros em restaurantes baratos da Vila Madalena, cinema no Frei Caneca nas quartas de promoção, caminhadas no Ibirapuera aos domingos. Ricardo era atencioso naquela época. Ele lembrava de datas importantes. Ele ouvia Helena falar sobre as análises financeiras dela, sobre os padrões que ela identificava nos balanços das empresas. Ele admirava a mente dela. Helena, por sua vez, gostava da ambição controlada de Ricardo. Ele queria crescer, mas não era arrogante. Ele sonhava grande, mas mantinha os pés no chão. 1 ano depois, eles se casaram numa cerimônia simples no cartório da Avenida Paulista. 20 convidados, bolo da confeitaria da esquina. Lua de mel em Ubatuba, numa pousada que custou R$400 a diária. E foi naquela pousada, numa noite em que a chuva martelava no telhado de zinco, que nasceu a ideia que mudaria tudo. Eles estavam deitados na cama, olhando para o teto, ouvindo o barulho do mar ao longe. Ricardo falou primeiro. Ele disse que estava cansado de trabalhar para os outros. Helena concordou. Ela disse que tinha economizado R$15.000. Ricardo tinha 12.000, R$27.000 no total. Era pouco, muito pouco, mas era o suficiente para começar. Eles decidiram abrir uma empresa de consultoria em tecnologia e logística. A ideia era simples. Pequenas e médias empresas precisavam de sistemas eficientes, mas não podiam pagar consultorias caras. Ricardo cuidaria da parte técnica, do desenvolvimento de software. Helena cuidaria da parte estratégica, da análise de processos, da gestão financeira. Voltaram a São Paulo com um plano. Alugaram uma garagem na Mooca, 50 metros quadrados, cheiro de mofo, janela quebrada que eles consertaram com fita adesiva. Compraram 2 mesas usadas na Feira do Rolo da Avenida do Estado, 2 computadores de segunda mão, uma cafeteira barata. Fizeram cartões de visita numa gráfica rápida, Albuquerque Solutions. O nome combinava os 2 sobrenomes, Ricardo Albuquerque Silva, Helena Vasconcelos Albuquerque. Ela tinha adotado o sobrenome dele no casamento, algo que ela depois se arrependeria,
mas naquele momento parecia romântico. Os primeiros 6 meses foram brutais. Eles trabalhavam 14 horas por dia, batiam de porta em porta oferecendo serviços. A maioria dizia não. Alguns nem abria a porta. O dinheiro estava acabando. Eles tiveram que cortar despesas, pararam de comer fora, cancelaram TV a cabo, venderam o carro velho que Ricardo tinha conseguido comprar meses antes do casamento. E então veio o primeiro cliente, uma pequena distribuidora de produtos de limpeza na Zona Leste. O dono, seu Mário, era um homem desconfiado, mas estava desesperado. O sistema de controle de estoque dele era feito em cadernos. Ele perdia dinheiro com produtos vencidos, com roubos, com desorganização. Ricardo montou um sistema básico em 3 semanas. Helena reorganizou o processo logístico inteiro. Em 2 meses, seu Mário economizou 20% dos custos operacionais. Ele ficou impressionado, indicou a Albuquerque Solutions para outros empresários do setor. O boca a boca funcionou. Em 1 ano, eles tinham 15 clientes. Em 2 anos, 30. Em 3 anos, eles saíram da garagem e alugaram uma sala comercial de verdade na Avenida Paulista. 5 funcionários, contratos maiores, faturamento mensal de R$80 mil. Ricardo começou a aparecer em eventos de tecnologia. Ele era carismático, sabia vender a visão da empresa. Helena ficava nos bastidores, cuidando dos números, garantindo que a operação funcionasse. Era uma parceria perfeita. Ele era o rosto. Ela era o cérebro. Mas algo estava começando a mudar em Ricardo. Ele passou a gostar da atenção, dos elogios, de ver o nome dele em matérias de jornal sobre startups promissoras. Helena notou, mas não deu importância. Ela achava que era apenas parte do crescimento natural, que ele merecia o reconhecimento. Afinal, eles estavam construindo aquilo juntos. O ano de 2008 chegou como um tsunami financeiro. A crise global atingiu o Brasil com força. Empresas quebraram da noite para o dia. Clientes da Albuquerque Solutions cancelaram contratos. O faturamento despencou. Ricardo entrou em pânico. Ele queria cortar custos imediatamente, demitir metade da equipe, fechar a sala da Paulista e voltar para um espaço menor. Helena discordou. Ela analisou os números friamente. Ela percebeu algo que Ricardo, na ansiedade, não viu. A crise estava eliminando concorrentes. Empresas maiores, menos ágeis, estavam entrando em recuperação judicial. Havia uma oportunidade. Se eles conseguissem sobreviver aos próximos 6 meses, poderiam absorver os clientes dessas empresas falidas. Mas para sobreviver, precisavam de capital. Helena hipotecou o apartamento onde moravam, sem contar para Ricardo inicialmente. Ela conseguiu um empréstimo de R$200 mil. Usou o dinheiro para manter a equipe e investir em marketing agressivo. Ricardo descobriu semanas depois. Eles brigaram feio. Ele disse que ela era louca, que tinha colocado a casa deles em risco. Helena olhou nos olhos dele e disse com calma: "Se nós não arriscarmos agora, não haverá casa para perder no futuro. Ou apostamos em nós, ou desistimos e trabalhamos para os outros pelo resto da vida." Ricardo ficou em silêncio. Ele sabia que ela estava certa, mas o medo era paralisante. Helena estava certa. 6 meses depois, a Albuquerque Solutions tinha absorvido os clientes de 3 concorrentes. O faturamento triplicou. Em 2009, eles faturaram R$2 milhões. Em 2010, 5 milhões. Em 2011, 12 milhões. Eles abriram escritórios no Rio de Janeiro e em Belo Horizonte. Contrataram 50 funcionários. Ricardo comprou um apartamento de 300 metros quadrados no Morumbi. Helena escolheu uma BMW X5 para ela. A vida tinha mudado. Eles eram ricos, não milionários do tipo que aparece em revista, mas confortáveis, muito confortáveis. E foi nesse momento que a transformação de Ricardo acelerou. Ele começou a frequentar eventos de alto padrão.
jantares no fazano, festas em coberturas nos jardins. Ele trocou o guarda-roupa inteiro, passou a usar ternos italianos, relógios suíços. Ele contratou um personal trainer, fez implante capilar, clareamento dental. Ele estava se moldando para se encaixar num mundo novo, o mundo da elite empresarial paulistana. Helena não acompanhou essa transformação, não porque não pudesse. Ela tinha dinheiro, tinha beleza, mas ela não via sentido. Ela preferia jantares em casa, preferia ler relatórios financeiros a frequentar festas. Ela achava aquele mundo superficial. Ricardo começou a ir sozinho aos eventos e começou a voltar cada vez mais tarde para casa. A primeira traição aconteceu em 2013, numa festa de lançamento de um fundo de investimentos em Pinheiros. A mulher era uma relações públicas de 20 e poucos anos, loira, alta. Ricardo bebeu demais. Ele justificou para si mesmo como um deslize. Helena nunca soube, ou fingiu não saber. A segunda traição foi 3 meses depois uma terceira, uma quarta. Ricardo criou uma rotina dupla. Em casa, ele era o marido dedicado. No mundo corporativo, ele era o CEO sedutor e disponível. Helena percebia a distância, mas atribuía ao estresse do trabalho. Ela mesma estava sobrecarregada. A empresa tinha crescido rápido demais. Havia problemas operacionais, questões tributárias complexas, expansões que exigiam atenção total. E então, em março de 2015, Helena sentiu um caroço no seio esquerdo, pequeno, duro. Ela ignorou por 2 semanas, achou que era normal, mas o caroço não sumiu. Ela marcou uma consulta com um ginecologista. O médico pediu uma mamografia. A mamografia indicou algo suspeito. Ele pediu uma biópsia. Helena fez tudo sozinha. Não contou para Ricardo. Não queria preocupá-lo antes de ter certeza. O resultado da biópsia veio numa sexta-feira à tarde. Carcinoma ductal invasivo. Câncer de mama. Estágio 2. Agressivo. Precisava de tratamento imediato, cirurgia, quimioterapia, radioterapia. O médico falou tudo isso com voz calma, profissional, mas Helena ouviu como se estivesse debaixo d'água. As palavras chegavam distorcidas, abafadas. Ela saiu do consultório num estado de choque, pegou o carro, dirigiu sem rumo por 1 hora. Acabou parando num mirante na Avenida Sumaré. Olhou para a cidade se estendendo à sua frente. Milhões de pessoas vivendo, trabalhando, amando, morrendo. Ela tinha 40 anos, tinha construído um império. E agora seu corpo estava se rebelando contra ela. Ela chorou ali, sozinha, pela primeira vez desde que recebeu o diagnóstico. Depois enxugou as lágrimas, retocou a maquiagem e foi para casa contar para Ricardo. Ricardo estava na sala, assistindo a uma partida de futebol. Ele nem levantou os olhos quando ela entrou. Helena sentou ao lado dele, esperou o intervalo e então contou. Ricardo desligou a TV, olhou para ela, perguntou se ela tinha certeza. Helena mostrou os exames. Ricardo ficou pálido. Ele abraçou Helena, disse que iam enfrentar aquilo juntos, que ela era forte, que ia ficar tudo bem. E naquele momento, Helena acreditou nele. Ela achou que a doença talvez até trouxesse eles de volta um para o outro, que a adversidade fortaleceria o casamento. Nos primeiros meses, Ricardo foi presente. Ele acompanhou Helena nas primeiras consultas com o oncologista. Estava lá quando ela escolheu entre mastectomia parcial ou total. Estava lá quando ela decidiu começar a quimioterapia antes da cirurgia para tentar reduzir o tumor. Ele segurou a mão dela na primeira sessão de químio. Viu o líquido vermelho descendo pelo tubo, entrando na veia dela. Viu o rosto dela ficando enjoado, pálido. Ele ficou durante as primeiras horas. Mas depois inventou uma reunião urgente e saiu. Helena entendeu. Ou tentou entender. Ela sabia que ele não era bom com hospitais, com doença, com fragilidade.
Ela não culpou. Nos meses seguintes, as sessões de quimioterapia se tornaram uma rotina solitária. Helena ia sozinha, voltava sozinha, vomitava sozinha. Ricardo estava cada vez mais ausente. Ele dizia que o trabalho estava exigindo mais, que ele precisava estar no comando porque ela não podia. Helena aceitou. Ela passou a gestão operacional da empresa para ele temporariamente. Focou no tratamento. Os cabelos começaram a cair, primeiro aos poucos, depois em mechas inteiras. Helena raspou tudo numa tarde de sábado. Ficou olhando para o próprio reflexo no espelho. Careca, pálida, envelhecida. Ela não se reconhecia. Ricardo voltou para casa naquela noite e teve um leve sobressalto quando viu Helena sem cabelos. Ele tentou disfarçar, disse que ela estava bonita, mas Helena viu a mentira nos olhos dele, viu o nojo, a repulsa. Ela fingiu não perceber. Comprou lenços coloridos, tentou manter a dignidade. As semanas se arrastavam. O corpo de Helena estava em guerra consigo mesmo. As células cancerígenas morriam, mas as células saudáveis também. Ela emagreceu 20 quilos. A pele ficou acinzentada. As unhas começaram a cair. Ela sentia dores constantes, enjoo constante, cansaço que nenhum sono curava. E Ricardo estava tendo um caso com Vanessa. Ele a conheceu num evento de lançamento de uma revista de negócios, onde ele era o entrevistado da capa. Vanessa era modelo promocional do evento. 23 anos, corpo escultural, rosto de boneca, cabelos loiros longos. Ela se aproximou dele no final do evento, elogiou a entrevista, pediu para tirar uma foto. Ele aceitou. Ela sugeriu tomar um drink. Ele hesitou por 3 segundos. Aceitou. Eles foram para um bar em Pinheiros, conversaram por horas. Ou melhor, Ricardo falou, e Vanessa ouviu. Ela fazia perguntas nos momentos certos, ria das piadas dele, tocava o braço dele quando queria enfatizar algo. Ricardo se sentiu jovem de novo, desejado de novo, poderoso de novo. Eles foram para um hotel naquela mesma noite. Ricardo voltou para casa às 4 da manhã. Helena estava dormindo, sedada por remédios contra a náusea. Ele tomou banho, deitou na cama, dormiu sem peso na consciência. A partir dali, Vanessa se tornou constante. Ricardo alugou um apartamento para ela na Vila Olímpia, um flat de luxo, 150 metros quadrados, mobiliado com gosto. Ele pagava as contas, comprava roupas, joias, bolsas de grife. Vanessa não trabalhava mais. Ela era mantida e ela sabia fazer o papel. Ela estava sempre disponível, sempre bonita, sempre sorridente, sempre saudável. Tudo que Helena não era mais. E Helena, trancada no inferno pessoal da doença, começou a suspeitar. Pequenos sinais, o cheiro de perfume diferente na camisa de Ricardo, recibos de restaurantes caros que ela não frequentava, ligações que ele atendia longe dela, em voz baixa. Ela não confrontou, não tinha energia para brigas, focou em sobreviver. O oncologista disse que o tumor estava respondendo bem à químio, que ela poderia fazer a cirurgia em breve, que as chances de remissão completa eram boas. Helena se agarrou a essa esperança. Ela pensava, se eu sobreviver a isso, vou consertar meu casamento, vou reconquistar Ricardo, vou voltar a ser bonita, ele vai me amar de novo. Mas Ricardo já tinha tomado uma decisão diferente. Ele estava cansado de fingir, cansado de voltar para casa e ver doença. Ele queria a vida nova que Vanessa representava, juventude, saúde, prazer sem culpa, e ele começou a planejar como se livrar de Helena sem parecer o vilão. Ele conversou com advogados discretamente, descobriu que, se conseguisse provar que Helena estava incapacitada mentalmente pela doença, poderia anular parte dos direitos dela sobre a empresa. Ele começou a mudar a estrutura societária, criou holdings, transferiu ativos, tudo legalmente questionável, mas difícil de rastrear no curto prazo.
E então veio aquele dia no quarto 402 do Sírio-Libanês. Helena tinha acabado de fazer a cirurgia, mastectomia parcial. Ela estava dopada de analgésicos, mas acordada. Ricardo chegou tarde. Ela tinha pedido para ele chegar cedo. Ele chegou 4 horas depois do horário combinado. Ele entrou no quarto com aquela expressão que ela conhecia bem. A expressão de quem vinha dar más notícias corporativas. Helena tentou sorrir. Ele não sorriu de volta. Ele puxou a cadeira, mas não se sentou. Ficou de pé, olhando para a janela. Helena, eu precisamos conversar. A frase saiu rápida, ensaiada. Helena sentiu o estômago afundar. Ela sabia. De alguma forma, ela sempre soube. Ricardo tirou o envelope pardo do bolso. Colocou na mesa de cabeceira ao lado das flores murchas que ninguém tinha trocado. Ele não olhou nos olhos dela enquanto falava. Disse que a empresa estava passando por um momento delicado, que a imagem dele estava sendo afetada, que os investidores queriam estabilidade, que ele tinha conhecido alguém, que não dava mais. As palavras saíram atropeladas, mecânicas, como se ele estivesse lendo um relatório. Helena ficou em silêncio. Ela olhou para o envelope, olhou para Ricardo, perguntou, a voz falhando, "Você está me deixando agora? Agora que eu mais preciso de você?" Ricardo finalmente olhou para ela. E naquele olhar, Helena não viu remorso, viu impaciência. Viu um homem que queria que aquela conversa terminasse logo para ele poder voltar para a vida nova. Helena, seja racional. Você não tem condições de gerir nada. Você mal consegue ficar de pé. O acordo é justo. Você fica com o plano de saúde, uma pensão mensal. É generoso, considerando. Helena sentiu algo quebrar dentro dela. Não era o coração. Corações não quebram. Eles endurecem. Ela perguntou, "E as ações?" Ricardo ajeitou a gravata. "Você vai transferir para mim por valor simbólico. Afinal, eu estou tocando a empresa sozinho há meses. É justo." Helena riu. Foi uma risada sem humor, seca, cortante. "E se eu não assinar?" Ricardo suspirou, como se estivesse lidando com uma criança teimosa. "Então eu corto o plano de saúde, Helena. Simples assim. O tratamento é caro. Sem minha assinatura você não consegue pagar. Pense nisso como uma negociação de sobrevivência." Ele saiu, sem um beijo, sem um abraço, sem um último olhar. Helena ficou sozinha com o envelope e com a certeza de que tinha passado 20 anos da vida ao lado de um estranho. Ela abriu o envelope com mãos trêmulas, leu os papéis, o divórcio, a renúncia aos direitos sobre a empresa, a transferência de ações. Tudo redigido em linguagem jurídica fria, tudo absolutamente legal na superfície, mas profundamente imoral no fundo. Ela tinha 2 opções: assinar e sobreviver como uma mulher quebrada, ou recusar e morrer por falta de recursos. Helena pegou a caneta, mas não assinou. Não ainda. Ela guardou os papéis na gaveta. Ela decidiu que, se fosse morrer, morreria em seus próprios termos, não nos termos de Ricardo. Ela ligou para a irmã mais nova, Beatriz, que morava em Curitiba. Pediu ajuda. Beatriz chegou no dia seguinte, pequena, determinada, furiosa com Ricardo. Ela ajudou Helena a sair do hospital. Elas foram para o apartamento. Beatriz fez as malas de Helena enquanto Helena se sentava na cama, exausta. Roupas, documentos, joias que Helena tinha escondido num cofre pessoal que Ricardo não conhecia. Uma aliança de ouro da avó dela. Brincos de diamante que ela tinha ganhado de presente de uma cliente importante. Um colar de pérolas. Objetos pequenos, mas valiosos. Elas saíram dali naquela mesma noite. Ricardo estava em Trancoso com Vanessa. Ele tinha postado fotos nas redes sociais. Praia, sol, sorrisos. Como se a esposa dele não estivesse lutando pela vida a 1000 quilômetros de distância. Beatriz dirigiu até Curitiba. 10 horas de estrada. Helena vomitou 3 vezes pelo caminho. Chegaram de madrugada. A tia de Helena, Dona Carmen, uma senhora de 70 anos que morava sozinha num apartamento pequeno no bairro do Água Verde, abriu a porta.
Ela abraçou Helena sem fazer perguntas. Colocou-a na cama do quarto de hóspedes. Helena dormiu por 15 horas seguidas. Quando acordou, o mundo parecia diferente, mais pesado, mais cinza. Ela se arrastou até a cozinha. Dona Carmen estava fazendo café. O cheiro a enjoou, mas ela aceitou uma xícara mesmo assim. Tia, eu preciso de dinheiro. Dona Carmen não hesitou. Ela tinha algum dinheiro guardado, não muito, 15 mil reais de uma aposentadoria que ela vinha economizando. Ela deu tudo para Helena. Não me pague agora, me pague quando você puder. Se você puder. Helena chorou. Chorou de gratidão. Chorou de humilhação. Chorou de raiva. Nos dias seguintes, Helena vendeu as joias. Um joalheiro no centro de Curitiba ofereceu 30 mil reais pelo lote. Era menos da metade do valor real, mas Helena não tinha tempo para negociar. Ela aceitou. Com 45 mil reais, ela alugou um apartamento de 1 quarto no bairro do Batel. Mobília velha, cheiro de mofo, vizinho que ouvia música alta de madrugada, mas era dela. Ela continuou o tratamento num hospital público. As filas eram longas, o atendimento precário, mas ela conseguia os remédios. Conseguia as sessões de químio. Conseguia sobreviver e durante as longas noites insones, dopada de remédios que não aliviavam a dor, Helena começou a pensar. Pensar não em sobrevivência, mas em vingança. Ela abriu o laptop velho que tinha trazido de São Paulo. Começou a pesquisar como funcionava o mercado de ações, como funcionavam as holdings, como funcionava a estrutura societária da Albuquerque Tech. Ela tinha ajudado a construir aquela empresa. Conhecia cada buraco, cada problema, cada segredo e começou a ver um caminho longo, doloroso, mas possível. Ela começou com 1.000 reais, day trade na bolsa de valores, operações pequenas, calculadas. Ela estudava 12 horas por dia, lia balanços, analisava gráficos, aprendeu a ler o mercado como ela aprendera a ler pessoas. Em 3 meses, transformou 1.000 reais em 5 mil. Em 6 meses, 5 mil viraram 20 mil. Ela reinvestia tudo, não gastava nada além do essencial. Arroz, feijão, remédios, mais nada. O câncer, ironicamente, a ensinou disciplina brutal. Quando você enfrenta a morte todo dia, gastar dinheiro em futilidades parece obsceno. 1 ano depois, Helena estava em remissão. O câncer tinha recuado. Ela ainda fazia acompanhamento trimestral, mas os exames mostravam que estava limpa. Ela tinha perdido os cabelos, tinha perdido parte da mama esquerda, tinha perdido o casamento, mas tinha ganhado algo mais valioso: clareza. Ela sabia exatamente o que queria. Queria destruir Ricardo. Não fisicamente, mas financeiramente, socialmente, emocionalmente. Ela queria arrancar dele tudo que ele arrancou dela. E ela tinha tempo. Vingança não precisa ser rápida. Vingança pode ser uma obra de arte construída com paciência. Com 20.000 reais, ela abriu um fundo de investimentos. Grupo Phoenix. Ela escolheu o nome propositalmente. Phoenix. A ave que renasce das cinzas. Ela começou pequeno, oferecendo retornos agressivos para investidores que quisessem arriscar. Ela focava em empresas mal geridas, analisava balanços, identificava problemas, apostava contra ou a favor, dependendo da situação. E ela era boa, muito boa. Seus investidores tiveram retornos de 20% no primeiro ano, 30% no segundo. Ela reinvestia os lucros, atraiu mais capital. Empresários de Curitiba, depois de São Paulo, depois do Rio. Em 3 anos, o Grupo Phoenix gerenciava 50 milhões de reais. E durante todo esse tempo, Helena nunca tirou os olhos da Albuquerque Tech. Ela monitorava cada movimento de Ricardo, cada decisão, cada erro. E ele estava cometendo erros, muitos erros. Sem Helena para segurar as rédeas financeiras, Ricardo gastava sem controle.
Ele abriu filiais no México e na Argentina sem fazer análise de mercado adequada. Perdeu milhões. Ele investiu em tecnologias que já estavam obsoletas, enganado por vendedores habilidosos. Ele contratou executivos caros e incompetentes que sabiam fazer política interna, mas não sabiam gerar resultados. A receita crescia no papel, mas o lucro evaporava. As margens minguavam. As dívidas cresciam. Helena via tudo de Curitiba. Ela tinha contatos dentro da empresa, ex-funcionários leais a ela que passavam informações discretamente. Ela sabia que Ricardo estava hipotecando ativos para manter o fluxo de caixa. Sabia que ele estava mentindo para investidores sobre os números reais. Sabia que a auditoria externa estava começando a fazer perguntas incômodas. E ela esperou. Esperou Ricardo se enforcar com a própria corda de arrogância. Em 2020, a pandemia chegou. E com ela, a crise. Empresas do setor de tecnologia que dependiam de exportação foram devastadas. A Albuquerque Tech perdeu metade da receita em 6 meses. Ricardo entrou em pânico de novo. Mas dessa vez, Helena não estava lá para salvá-lo. Ele tentou empréstimos nos grandes bancos. Todos negaram. O histórico de crédito estava comprometido. Ele tentou buscar investidores novos, mas a due diligence revelava os problemas estruturais. Ninguém queria entrar num barco furado. Ricardo estava desesperado. Foi quando um banco menor ofereceu uma ponte, 100 milhões de reais. Juros altos, mas viáveis. Ricardo assinou sem ler as letras miúdas. Ele não sabia que aquele banco tinha acabado de vender a carteira de dívidas dele para um fundo de investimentos privado, o Grupo Phoenix. Helena agora era a credora de Ricardo. Ele devia para ela sem saber. Ela comprou a dívida com deságio, pagou 60 milhões por uma dívida de 100. E esperou Ricardo atrasar. Ele atrasou 3 meses depois. Helena não renegociou, executou a dívida, converteu em ações preferenciais, comprou mais ações do mercado secundário. Silenciosamente, ao longo de 18 meses, ela foi cercando Ricardo. E ele não percebeu até ser tarde demais. Ele estava ocupado demais postando fotos com Vanessa em iates alugados. Ocupado demais tentando manter a imagem de CEO de sucesso enquanto a empresa afundava. E então chegamos ao dia da assembleia, a sala de reuniões no 30º andar da Faria Lima. Ricardo ainda achava que estava no controle. Ele achava que a fusão com o grupo estrangeiro salvaria tudo. Ele não sabia que o grupo estrangeiro tinha desistido da negociação semanas atrás, depois de ver os números reais. Ele não sabia que a holding misteriosa que tinha comprado as ações majoritárias era Helena. Ele não sabia que em 15 minutos sua vida desmoronaria. A tensão na sala era palpável. Ricardo tamborilava os dedos na mesa de vidro. Vanessa rolava o Instagram, alheia a tudo. Os conselheiros estavam inquietos. Eles sabiam que algo estava errado, mas não sabiam o quê. Dr. Mendes, o advogado, olhava nervosamente para a porta. O representante do acionista majoritário estava atrasado. Ricardo bufou. Eles não vão adiar. Quem é esse tal de Grupo Fênix? Nunca ouvi falar. Mendes limpou a garganta. É um fundo privado. Compraram as ações ao longo de 18 meses. Tecnicamente, eles já controlam a empresa. Ricardo riu sem humor. Ninguém me tira da minha cadeira, Mendes. Eu fundei isso aqui. Eu sou a Albuquerque Tech. Mas a verdade era que a Albuquerque Tech que ele fundou tinha morrido há muito tempo. Morreu quando Helena saiu. O que restava era uma casca vazia sustentada por dívidas e arrogância. E essa casca estava prestes a rachar. As portas duplas se abriram. O som dos saltos no mármore ecoou. Todos viraram. E entraram não um advogado, não um banqueiro, mas uma mulher. Vestido preto impecável, cabelos castanhos num corte moderno, porte ereto, confiança absoluta. Ricardo franziu a testa.
A figura era familiar, mas impossível. Helena parou na cabeceira oposta. Colocou a pasta de couro sobre a mesa. Olhou diretamente para Ricardo. E quando o reconhecimento o atingiu, foi como levar um tiro no estômago. Vanessa, confusa, perguntou: Ricardo, quem é ela? Mas Ricardo não conseguia falar. A boca estava seca, o coração batendo descompassado. Helena sorriu. Bom dia, senhores. Peço desculpas pelo atraso. Trânsito impossível na marginal, mesmo com o motorista cortando o caminho. Ricardo, você parece ter visto um fantasma. Ricardo tentou recuperar a voz. Helena? Isso não é possível. Você estava morta, completou ela, ou apenas irrelevante. Acho que foi essa a palavra que você usou, que eu tinha me mudado para o interior para esperar o fim com dignidade. Ela puxou a cadeira da cabeceira, a cadeira reservada para o acionista controlador, e sentou. O câncer é uma batalha difícil, Ricardo, mas ele elimina o supérfluo. Você aprende a focar no que importa, e o que importava para mim era sobreviver. E depois, recuperar o que foi roubado. A sala estava em choque total. Helena abriu a pasta. Vamos aos negócios. O Grupo Fênix, do qual sou única proprietária, adquiriu a totalidade das suas dívidas com o Safra e o Itaú. Além disso, convertemos as debêntures em ações ordinárias. Eu tenho 62% do capital votante desta empresa. Ricardo levantou trêmulo, derrubando a cadeira. Isso é ilegal! Você me coagiu! Helena riu, genuína agora. Eu construí? Ricardo, desde que saí, a ação caiu 45%. Você torrou o capital em festas em Trancoso e naquele apartamento em Miami que está no nome da Vanessa. Ela lançou um olhar para Vanessa. Aliás, Vanessa, espero que tenha aproveitado. O oficial de justiça deve estar fazendo arrolamento agora, inclusive das suas bolsas. Vanessa arregalou os olhos. Ricardo, do que ela está falando? Você disse que estava tudo seguro. Helena virou a página. Offshores no Panamá são fáceis de rastrear quando se contrata os peritos certos. Mas não estamos aqui para falar de imóveis. Estamos aqui para a destituição da atual diretoria por gestão temerária. Ricardo caiu sentado. Helena, por favor, nós fomos casados. Você não pode fazer isso. A empresa é minha vida. Helena inclinou a cabeça. Sua vida? Quando a minha estava por um fio, você disse que a empresa não podia ter imagem de fraqueza. Você tem razão. O mercado odeia fraqueza. E olhando esses balanços, você é a definição de fraqueza. Os anos de silêncio de Helena foram gastos construindo poder. Ela não apenas sobreviveu ao câncer, ela prosperou apesar dele, transformou dor em disciplina, humilhação em fome. Enquanto Ricardo torrava milhões em aparências, ela construía um império financeiro real, operação por operação, análise por análise. Ela conhecia o mercado melhor que ele, conhecia pessoas, conhecia timing. E quando estava pronta, cercou-o completamente. Dr. Mendes, chamou Helena. O advogado suando respondeu. Sim, dona Helena. Registre em ata. Ricardo Albuquerque está destituído com efeito imediato. Acessos revogados agora. Crachá e celular corporativo na mesa. Ricardo olhou para Mendes. Você não vai dizer nada? Eu pago seu salário. Mendes baixou os olhos. Tecnicamente, senhor, quem paga é a empresa. E a acionista majoritária deu uma ordem legal. Ricardo ficou vermelho, a veia saltando. Sua víbora. Eu devia ter deixado você sem nada. Helena levantou devagar. A sala prendeu a respiração. Generoso. Você me deixou sem plano no meio da químio, Ricardo. Vendi minha aliança para comprar remédio. Vomitei sangue sozinha num banheiro de rodoviária porque não tinha grana para avião. Você não foi generoso. Você foi assassino que errou o tiro. O silêncio era ensurdecedor. Até os conselheiros mais cínicos estavam chocados. Vanessa encolheu na cadeira, percebendo a dimensão do erro dela.
Helena apertou o botão do interfone. Segurança, sala 1, 2 visitantes não autorizados. Ricardo levantou num salto. Você não vai me expulsar? Helena riu. Seu prédio? Ricardo, este prédio foi dado em garantia. O banco executou ontem, vendeu para o Phoenix hoje. Você está invadindo propriedade privada. 2 seguranças entraram. Um deles era Sr. Almeida, 20 anos de casa. Ele tinha visto tudo. Visto Ricardo trazer Vanessa. Visto Helena sair com caixas de papelão. Ele olhou para Ricardo sem simpatia. Senhor Ricardo, por favor, vamos evitar escândalo. Ricardo olhou em volta. Ninguém o defendia. O poder era a ilusão baseada em dinheiro que não existia mais. Isso não acabou, Helena. Eu tenho advogados. Vou destruir você. Helena já abria o laptop. Você não tem dinheiro para advogados, Ricardo. Suas contas estão bloqueadas. Ação cautelar às 9 da manhã. Fraude, evasão, apropriação indébita. A federal deve estar na sua casa agora. Espero que Vanessa não tenha deixado nada comprometedor no cofre. Vanessa gritou. Polícia! Ricardo, você disse que era legal. Eu não vou presa. Sou modelo. Ela correu para a porta, empurrando o segurança, abandonando Ricardo. Lealdade comprada dura até o dinheiro acabar. Ricardo ficou sozinho, humilhado, despido. Olhou para Helena uma última vez. Ela não olhava. Já estava na projeção de fluxo de caixa, trabalhando. Levem, disse ela sem erguer os olhos. Almeida segurou o braço de Ricardo com firmeza. Vamos, senhor. Enquanto era arrastado pelos corredores de vidro, funcionários cochichavam e apontavam. Ricardo percebeu a ironia final. Trocara a mulher que construiu o império por imagem bonita. A imagem fugiu. A mulher era dona de tudo. Quando a porta fechou, silêncio absoluto. Helena respirou fundo. 1 segundo, apenas um, para sentir o tremor nas mãos. Não medo, descarga de adrenalina. Olhou para os conselheiros. Senhores, muito trabalho. A Albuquerque Tech morreu hoje. Amanhã, rebranding para Phoenix Solutions. Foco em tecnologia sustentável e governança real. Quem discorda, carta de demissão com Dr. Mendes na saída. Ninguém se moveu. Todos sabiam que sob Helena, ações subiriam. Lealdade era ao lucro. Helena caminhou para a janela. Chuva tinha parado. Sol tentava rasgar nuvens sobre São Paulo. Lá embaixo, na calçada da Faria Lima, viu um ponto minúsculo na rua. Ricardo, sozinho, sem carro, sem esposa, sem império. Tocou a cicatriz do cateter no peito, sob a seda. Marca de guerra. Venceu a doença. Venceu o homem que tentou usá-la como desculpa para a fraqueza. Voltou para a mesa. Pegou a Mont Blanc que Ricardo deixara. Assinou a primeira ata da nova era. Justiça não cai do céu. É construída, ação por ação, dia após dia, por quem se recusa a ser vítima. Os meses seguintes foram de reconstrução intensa. Helena não perdeu tempo. Primeiro passo foi limpar a casa. Ela demitiu toda a diretoria antiga, os executivos incompetentes que Ricardo tinha contratado. Eram homens caros, de currículo bonito, mas sem entrega real. Ela trouxe profissionais de verdade, gente que sabia trabalhar, gente que tinha construído carreira com talento, não com networking. A equipe de tecnologia foi renovada. Os projetos inúteis foram cancelados. As filiais deficitárias no México e Argentina foram fechadas. Ela cortou custos com precisão cirúrgica. Nada de gordura, apenas músculos. Em paralelo, ela reconstruiu a imagem corporativa. Chamou uma agência de branding. O nome Albuquerque Tech carregava peso negativo agora. Estava associado a escândalos, má gestão, ao rosto de Ricardo sendo levado algemado. Helena decidiu pelo rebranding completo, Phoenix Solutions. O logo era uma fênix estilizada, acendendo de chamas em tons de laranja e dourado. A missão da empresa foi redefinida. Antes era vaga, cheia de jargões corporativos sem sentido. Agora era clara.
Tecnologia sustentável para logística eficiente. Ajudamos empresas a crescer sem destruir o planeta. Helena focou em contratos com empresas que tinham valores reais, não apenas greenwashing. Ela implementou auditoria de sustentabilidade interna, transparência total, publicação trimestral de relatórios completos. Ela sabia que confiança se reconstrói com ações, não com palavras. Os investidores perceberam. Em 6 meses, a ação da empresa subiu 30%. Em 1 ano, dobrou. Helena não apenas salvou a empresa, ela a transformou em algo melhor do que nunca tinha sido. E ela criou a Fundação Phoenix, uma organização sem fins lucrativos dedicada a apoiar mulheres diagnosticadas com câncer que foram abandonadas pelos parceiros. Helena sabia que sua história não era única. Havia milhares de mulheres passando pelo mesmo inferno que ela passou. Abandono na doença, choque financeiro, luta solitária. A fundação oferecia suporte psicológico gratuito, auxílio financeiro para tratamentos, orientação jurídica para divórcios predatórios. Helena investiu R$5 milhões do próprio bolso para começar e convenceu outros empresários a doar também. A fundação ganhou visibilidade nacional, matérias em jornais, entrevistas em programas de TV. Helena foi capa da revista Forbes Brasil, a empresária que renasceu das cinzas. A matéria contava a história completa: o abandono, o câncer, a recuperação, a vingança, a redenção. Ricardo era mencionado, claro, mas apenas como o antagonista derrotado. Um aviso sobre arrogância e ganância. A matéria terminava com uma frase de Helena: "Ele me ensinou que fragilidade pode ser temporária, mas caráter ou falta dele é permanente." Ricardo leu essa matéria na cela da penitenciária de Tremembé. Ele tinha sido condenado a 8 anos por fraude fiscal e lavagem de dinheiro. A Polícia Federal encontrou evidências de offshores não declaradas, pagamentos disfarçados, evasão sistemática. O julgamento foi rápido. A mídia cobriu intensamente. Ricardo virou exemplo. O CEO que caiu. Dentro da prisão, ele era apenas mais um. Ninguém se importava que ele tinha sido rico. Ninguém se importava que ele tinha saído em capas de revista. Ele era o 43, cela 17, pavilhão 3. Ele tentou manter contato com Vanessa. Mandou cartas. Ela não respondeu. Ele descobriu por terceiros que ela tinha voltado para Poços de Caldas, interior de Minas. Estava trabalhando na loja da tia. Tinha apagado todas as fotos de luxo do Instagram. Reinventado como influenciadora fitness local. Namorava um dentista da cidade. Vida normal. Esquecível. Ricardo tentou contato com os filhos. Ele e Helena não tiveram filhos. Nunca tiveram tempo, sempre adiaram. Mas ele tinha amigos, achava. Descobriu que amigos de ricos somem quando o dinheiro acaba. As cartas que ele enviava para Helena eram patéticas. Ele alternava entre pedidos de perdão e ameaças veladas. Às vezes ele implorava: "Helena, eu cometi erros, mas nós construímos aquilo juntos. Você não pode me deixar apodrecer aqui." Outras vezes ele culpava: "Você me armou uma cilada, usou a doença para me manipular. Isso vai voltar para você." As cartas nunca chegavam a Helena. Sua secretária tinha ordem de arquivar tudo sem abrir, em caixas marcadas como lixo passado. Helena não gastava energia com ele. Ele era passado. Ela era futuro. 1 ano após a prisão de Ricardo, Helena deu uma palestra no TEDx São Paulo. O tema era resiliência. O auditório lotado. Empresários, estudantes, jornalistas. Helena subiu no palco com vestido vermelho. Ela tinha deixado os cabelos crescerem de novo. Eles estavam mais curtos que antes, mais saudáveis. Ela começou a fala sem rodeios. 5 anos atrás, eu estava careca, vomitando num banheiro de rodoviária, sem dinheiro para passagem de volta. Meu marido tinha me abandonado no meio do tratamento de câncer. Eu tinha 2 escolhas: morrer ou lutar. Ela contou a história toda. O câncer, o abandono,
A mudança para Curitiba, os primeiros investimentos, a estratégia lenta de cercar Ricardo, a assembleia final, a plateia estava hipnotizada. Algumas pessoas choravam. Quando ela terminou, a ovação foi de pé, prolongada. Depois da palestra, dezenas de mulheres a procuraram. Histórias semelhantes, abandonadas na doença, sem recursos, sem esperança. Helena deu cartão da fundação para todas e prometeu ajudar. Não eram palavras vazias, ela realmente ajudava. A mídia começou a chamar Helena de ícone feminista. Ela rejeitava o rótulo. Eu não sou ícone de nada, eu sou sobrevivente. E se minha história ajuda outras mulheres a sobreviverem, ótimo. Mas não me coloquem num pedestal. Eu fiz o que tinha que fazer, nada mais. Mas a verdade é que ela tinha se tornado inspiração, não apenas para mulheres com câncer, mas para qualquer pessoa que foi pisada e descartada. Ela provava que é possível renascer, que vingança, quando feita com inteligência e paciência, pode ser justiça. Em Tremembé, Ricardo ouvia falar das conquistas de Helena pelos outros presos. Um deles tinha visto a matéria da Forbes. Outro tinha assistido o TEDx na TV da sala comum. Eles zoavam Ricardo. Olha lá, cara, sua ex está arrasando e você está aqui. Ricardo fingia não se importar, mas por dentro ele se corroía. A humilhação era constante, diária, inescapável. Ele tinha pesadelos. Sonhava que estava na Assembleia de novo, que Helena entrava de novo, que tudo se repetia em loop infinito. 2 anos de cadeia. Ricardo foi transferido para regime semiaberto. Ele conseguiu emprego numa gráfica pequena no centro de São Paulo. Trabalho braçal, carregar caixas, operar máquinas antigas, salário mínimo. Ele morava numa pensão vagabunda na Luz. Quarto compartilhado com mais 3 homens. Cheiro de mofo e esgoto. Baratas no banheiro. Ele olhava para o teto rachado e se perguntava como tinha chegado ali. A resposta era simples, mas ele se recusava a aceitá-la. Arrogância, ganância, falta de caráter. Uma noite, ele estava voltando da gráfica. Passava pela Avenida Paulista e viu, num outdoor gigante, o anúncio da Phoenix Solutions. Helena estava na foto, sorrindo, confiante, ao lado da equipe dela. O slogan era: construindo o futuro com responsabilidade. Ricardo parou na calçada, olhando para o outdoor. Pessoas passavam apressadas ao redor dele. Ninguém notava. Ele era invisível, mais um pobre na multidão. Ele sentiu algo quebrar de novo. Não raiva, cansaço. Ele estava cansado de lutar contra a realidade. No dia seguinte, ele escreveu uma carta diferente. Não para Helena, para si mesmo. Ele escreveu sobre os erros, sobre as escolhas, sobre a crueldade. Pela primeira vez, ele foi honesto. Admitiu que tinha destruído a própria vida, que tinha traído a única pessoa que realmente se importava com ele, que tinha vendido caráter por aparência, que tinha trocado substância por vaidade. Ele terminou a carta com uma frase: eu mereço tudo o que me aconteceu, e mesmo assim, é pouco. Ele guardou a carta numa gaveta, nunca mostrou para ninguém, mas escrever tinha sido libertador de alguma forma. Ele começou a aceitar a realidade. Não teria redenção, não teria segunda chance. Sua vida agora era carregar caixas numa gráfica, morar numa pensão, ser esquecido. E talvez, apenas talvez, isso fosse justo. 3 anos depois da queda, numa terça à tarde, Helena estava no escritório dela, no topo da torre da Phoenix Solutions. Novo prédio, construído especificamente para a empresa. Projeto sustentável, painéis solares, sistemas de reaproveitamento de água, certificação LEED Platina. O telefone tocou. Era Beatriz, a irmã. Helena, você viu? Ricardo foi libertado hoje. Cumpriu a pena. Helena pausou. Olhou pela janela. São Paulo se estendia infinita. Não, eu não sabia. Beatriz hesitou. Você não tem medo? Do que ele possa fazer? Helena riu. Medo, Beatriz?
Ele não tem mais poder, não tem dinheiro, não tem contatos, ele não é nada, e eu não gasto energia com nada. A conversa mudou de assunto, mas depois de desligar, Helena ficou pensativa por alguns minutos. Não sobre Ricardo, sobre a jornada toda, sobre quanto ela tinha crescido, sobre quanto tinha conquistado, sobre quanto tinha perdido e recuperado. Ela tocou de novo a cicatriz no peito, invisível sob a roupa, mas sempre presente. Lembrança física de que ela tinha morrido e renascido. Ela pensou em fazer algo. Talvez mandar dinheiro para Ricardo, gesto de magnanimidade. Provar que ela era melhor, mas decidiu contra. Não porque fosse cruel, mas porque a indiferença era mais poderosa que qualquer gesto. Ela simplesmente não se importava mais. E essa foi a verdadeira vitória. Não destruir Ricardo, mas chegar ao ponto onde ele não importava. Naquela noite, Helena foi jantar sozinha num restaurante japonês discreto no Itaim. Ela pediu sashimi e saquê quente. Comeu devagar, saboreando. Pensou na vida. Nos 50 anos que ela fazia semana seguinte, na saúde que tinha recuperado, no império que tinha construído, nas mulheres que tinha ajudado através da fundação. Ela pensou em relacionamentos. Tinha saído algumas vezes com homens nos últimos anos. Nada sério. Ela não estava pronta para confiar de novo. Talvez nunca estaria. E isso era ok. Ela tinha aprendido que felicidade não exige outra pessoa. Exige paz consigo mesma. O garçom trouxe a conta. Helena pagou, deixou gorjeta generosa. Saiu para a noite de São Paulo. O motorista estava esperando. Dona Helena, para casa? Sim, Cláudio. Mas passa na frente do Sírio antes. Quero deixar uma doação. Ela fazia isso todo mês. Ia pessoalmente ao hospital. Entregava cheque para a ala de oncologia. Conversava com pacientes. Oferecia esperança. O carro deslizou pelas ruas iluminadas. Helena baixou o vidro. Sentiu o vento. Ela estava viva. Estava poderosa. Estava livre. E Ricardo? Ricardo estava num bar vagabundo na Liberdade, bebendo cachaça barata, sozinho. Ele tinha sido libertado há 3 dias. Ninguém o esperava na porta da prisão. Ninguém ligou. Ele pegou o ônibus de volta para São Paulo. Foi direto para a pensão onde morava antes. O quarto estava ocupado. Ele conseguiu outro, pior, menor, mais caro. Ele voltou para a gráfica. O patrão o aceitou de volta sem entusiasmo. Mesmo salário, mesma função. Naquela noite, ele bebia sozinho, olhando para o copo sujo. Pensava se Helena sabia que ele estava livre. Achava que sim. Achava que ela não se importava. Estava certo. Mais uma dose. Ricardo pensou em procurá-la, pedir perdão de verdade. Não por carta, pessoalmente, mas descartou a ideia. Que diferença faria? Ele tinha destruído tudo. Não havia conserto, não havia volta. A vida tinha cobrado a conta, com juros, e ele pagaria até o último dia. Terminou a cachaça, pagou, voltou para a pensão cambaleando, subiu as escadas, entrou no quarto. Deitou na cama com lençol sujo, olhou para o teto rachado e pela primeira vez em anos chorou. Não de raiva, de luto. Pelo que poderia ter sido e não foi. Helena, naquele mesmo momento, estava em casa, apartamento novo, cobertura nos jardins, vista privilegiada, decoração minimalista, elegante. Ela tomou banho, vestiu pijama de seda, preparou chá de camomila, sentou no sofá com um livro, biografia de uma empresária americana que ela admirava. Leu por 1 hora, depois apagou a luz. Deitou na cama king size, lençóis de algodão egípcio, travesseiros de pluma. Ela dormiu em paz, sem pesadelos, sem remorsos. Apenas sono profundo, reparador, merecido. Os anos seguintes consolidaram o legado de Helena. A Phoenix Solutions se tornou referência em governança corporativa e sustentabilidade. Foi listada entre as melhores empresas para trabalhar no Brasil
3 anos consecutivos. Helena foi convidada para conselhos de outras empresas, virou mentora de jovens empreendedoras, escreveu um livro, Renascer, a história completa, vendeu 500 mil de cópias, virou best-seller, adaptado para a série de TV. Helena vendeu os direitos, mas exigiu controle criativo. Queria que a história fosse contada com honestidade, sem romantização, sem suavização. A série estreou e foi sucesso. Crítica elogiou. Público amou. Ricardo assistiu à série na TV vagabunda da pensão. Reconheceu cenas da própria vida. Viu o ator interpretando ele como vilão. Viu si mesmo sendo retratado como ganancioso, cruel, covarde. Ele não discordou. Era verdade. Tudo era verdade. Ele desligou a TV no meio do 3º episódio. Não conseguia mais assistir. Era doloroso demais. Ver a grandeza de Helena, ver a própria pequenez, ver o que ele jogou fora, ver o monstro que ele tinha sido. No último episódio da série, há uma cena inventada. Não aconteceu na vida real. Helena encontra Ricardo na rua por acaso, anos depois da queda dele. Ele está velho, acabado, carregando sacola de compras barata. Ela está em carro importado, motorista para no semáforo. Ricardo atravessa na faixa. Eles se olham. 1 segundo. Apenas 1 segundo. Ela não abre o vidro, não acena, apenas olha. Ele abaixa a cabeça. Continua atravessando. O sinal abre, carro segue, fim da cena, fim do episódio, fim da série. A cena é ficção, mas é profética, porque 5 anos depois do lançamento da série, acontece de verdade. Helena está voltando de reunião na Faria Lima. Trânsito pesado na Consolação. Motorista para no semáforo. E ela vê. Homem velho atravessando. Rosto familiar. Cabelo ralo grisalho, roupas baratas, postura curvada. É Ricardo. Ela tem certeza, ele não a vê. Ele atravessa olhando para o chão, como todo mundo que carrega peso de arrependimento. Helena não sente nada, nem raiva, nem pena, nem satisfação. Apenas vazio, indiferença total. O sinal abre, carro segue, ela não olha para trás. Aquela noite, Helena janta com amigas, empresárias, mulheres fortes. Conversam sobre negócios, sobre política, sobre vida. Uma delas pergunta: Helena, você nunca pensou em casar de novo? Helena sorri. Já pensei, mas percebi que não preciso. Tenho amigos, tenho família, tenho propósito, isso basta. A amiga insiste. Mas você não quer companhia? Alguém para dividir? Helena bebe vinho. Olha pela janela do restaurante. São Paulo brilha lá fora. Ela responde devagar. Eu dividi uma vez. Com um homem que eu amava. Achei que era para sempre. E ele me descartou quando fiquei inconveniente. Isso me ensinou que o único ser humano em quem posso confiar plenamente sou eu mesma. E estou em paz com isso. As amigas ficam em silêncio, respeitoso. Depois a conversa muda de assunto. Elas riem, pedem sobremesa, mais vinho. A noite segue leve. Helena volta para casa tarde, feliz, realizada, completa. E em algum lugar da cidade, num quartinho apertado, Ricardo dorme em cama rangente. Sonha que está jovem de novo, que está na garagem da Muca, que Helena está ao lado, que eles estão começando, que ele pode fazer diferente, mas é só sonho. Ele acorda, realidade volta. Quarto escuro, sozinho, velho, esquecido. Ele vira de lado, tenta dormir de novo. Mas sono não vem fácil quando você carrega fantasmas. Anos passam. Helena faz 60 anos. Comemoração grande, evento beneficente, toda a renda revertida para a fundação. Empresários, políticos, artistas, 500 pessoas, música ao vivo, buffet de luxo, discursos emocionados. Helena sobe no palco para agradecer. Ela olha para a multidão, vê rostos que ela ajudou, mulheres que sobreviveram ao câncer com apoio da fundação, empresárias que ela mentorou, funcionários leais, família, amigos verdadeiros. Ela sente gratidão profunda.
não pelo que tem, mas pelo que se tornou. Ela agradece, voz firme, 60 anos, 40 passados lutando, 20 sobrevivendo, 20 prosperando. Aprendi que a vida não é linear. Você cai, levanta, cai de novo. O que importa é se você desiste ou não. Eu quase desisti, mas algo dentro de mim, teimosia ou instinto, não deixou. E hoje estou aqui, não apesar das quedas, por causa delas. Elas me ensinaram quem eu sou. Aplausos longos, emoção no ar. Helena desce do palco, abraça pessoas, ri, dança, vive, é livre. Ricardo, naquela mesma noite, está no mesmo bar vagabundo. Mesma mesa, mesma cachaça. Ele tem 65 anos agora. Corpo quebrado, rosto vincado, mãos trêmulas. Ele bebe sozinho como sempre. Ninguém sabe quem ele foi. Ninguém se importa. Ele é só o velho da pensão que bebe demais. Ele pensa em Helena às vezes, menos do que antes. A dor embotou, virou cicatriz. Mas ainda dói quando ele cutuca. Ele pensa no que poderia ter sido, nos filhos que não tiveram, na empresa que destruiu, no amor que desperdiçou. Ele pensa em pedir perdão, mas para quê? Perdão não muda passado, não constrói futuro, é apenas palavra. Ele termina a bebida, vai embora, caminha pelas ruas desertas. São Paulo nunca dorme, mas partes dela ficam vazias de madrugada. Ele chega na pensão, sobe devagar, joelhos doem, costas doem, tudo dói. Entra no quarto, deita, olha para o teto. Mesmo teto de sempre, rachadura nova, mancha de mofo crescendo. Ele fecha os olhos, dorme, sem sonhos dessa vez, apenas escuridão. Anos mais. Helena faz 65. Aposentadoria? Não. Ela passa CEO da Phoenix para a sucessora que ela treinou. Jovem, competente, visionária. Mas Helena continua como presidente do conselho. Continua ativa, continua relevante. A fundação expande, abre sedes em 4 capitais, ajuda milhares de mulheres por ano. Helena viaja, conhece o mundo que não teve tempo de conhecer antes. Paris, Tóquio, Nova York, viaja sozinha, gosta, liberdade total. Nenhum compromisso, nenhuma explicação a dar. Ricardo faz 70, está doente. Fígado destruído pela bebida. Médico do posto de saúde diz que ele tem meses, talvez semanas. Ricardo recebe a notícia sem surpresa. Sabia que estava acabando. Sente alívio até. Cansou de viver com vergonha. A pensão o despeja. Não consegue mais pagar. Ele vai para abrigo de moradores de rua. Colchonete no chão, sopa aguada, banheiro coletivo. Ele deita entre estranhos, tosse sangue durante a noite. Ninguém socorre. De manhã, encontra um corpo frio. Morte de Ricardo vira nota pequena no jornal. Ex-empresário morre em abrigo. 2 linhas. Ninguém reclama o corpo. Enterro em cemitério público. Cova rasa. Sem nome na lápide. Apenas número. Helena lê a notícia por acaso. Folheando o jornal no café da manhã. Vê o nome. Ricardo Albuquerque Silva. Reconhece. Lê. Morre aos 70 anos. Sem parentes, sem bens. Ela coloca o jornal de lado, bebe café, olha pela janela, sol nascendo sobre São Paulo. Ela não sente nada, nem alívio, nem tristeza. Apenas fechamento. Capítulo encerrado. Livro terminado. Ela continua o dia. Reunião às 9. Almoço com investidora às 12. Visita à fundação às 3, jantar com amigas às 8. Vida continua, sempre continua. Ricardo vira passado, nem memória, apenas fato. Algo que aconteceu há muito tempo com pessoa que ela já não é mais. Helena, aos 75, está radiante, cabelos brancos, decidiu parar de tingir, deixar natural, fica linda, elegante, atemporal. Ela dá a última grande entrevista. Revista Veja. Capa. Matéria de 10 páginas. A Fênix aos 75. Repórter pergunta. Helena, olhando para trás. Você se arrepende de alguma coisa? Helena pensa. Responde devagar. Me arrependo de ter confiado cegamente,
de não ter visto os sinais. Mas não me arrependo do que fiz depois. Vingança? Não. Justiça. Eu recuperei o que era meu. Reconstruí o que foi destruído. Ajudei quem precisava. Vivi com propósito. Se isso é vingança, que seja. Repórter pergunta: e perdão? Você perdoou Ricardo? Helena sorri. Perdoar implica que eu ainda carrego mágoa. Não carrego. Ele não existe mais para mim. Nunca existiu depois que saí daquele hospital. Eu me libertei dele no momento que decidi sobreviver. Última pergunta. Qual seu conselho para mulheres traídas e abandonadas? Helena olha direto para a câmera. Você tem escolha. Sempre tem. Pode aceitar papel de vítima, pode se afundar em autopiedade, ou pode usar a dor como combustível, transformar humilhação em motivação, construir vida tão incrível que quem te abandonou vire pó irrelevante. Escolha é sua. Sempre foi. A entrevista vira viral. Milhões de visualizações, comentários emocionados, mulheres do mundo todo se identificam. Helena vira símbolo global. Não apenas de sobrevivência, mas de renascimento. Ela morre aos 83 anos, dormindo, tranquila, em casa, rodeada de fotos de pessoas que amou e que a amaram de volta. A fundação continua, perpetuada em testamento. Prédio da Phoenix Solutions ganha nome dela. Helena Vasconcelos Building, placa de bronze na entrada. Uma mulher que transformou cinzas em fênix. Enterro é celebração, não luto. Música, flores, histórias, risadas misturadas com lágrimas, milhares de pessoas, fila de 3 quadras para entrar no velório, empresários, políticos, mulheres anônimas que ela ajudou, todas lá, prestando última homenagem. E Ricardo há muito virou pó, sem nome, sem lápide, sem memória, esquecido completamente, como merecia. Como escolheu? Vida é soma de escolhas. Ele escolheu arrogância sobre companheirismo, vaidade sobre substância, aparência sobre caráter e pagou integralmente. Helena escolheu diferente. Escolheu lutar, escolheu renascer, escolheu construir e prosperou, não apesar das cinzas, por causa delas. História termina não com vingança, termina com vitória. Não sobre Ricardo, sobre circunstância, sobre dor, sobre morte. Helena provou que quando vida tira tudo, você tem poder de reconstruir. Melhor, mais forte, mais verdadeiro. Ela provou que Fênix não é mito, é metáfora. Qualquer um pode renascer. Basta querer, basta lutar, basta recusar aceitar derrota como final. São Paulo continua. Torres de vidro refletem sol. Trânsito flui. Pessoas vivem, amam, traem, lutam, vencem, perdem, morrem, renascem. Cidade não para, nunca parou, nunca parará. E em algum lugar dessa metrópole, nesse exato momento, outra mulher está descobrindo traição. Outro homem está fazendo escolha errada. Outra história está começando. Outro fim está escrito. Outro renascimento está esperando. Porque vida é ciclo. Eterno, inevitável, belo na crueldade, cruel na beleza. Helena sabia disso, viveu isso, ensinou isso e agora, mesmo morta, continua ensinando. Através da fundação, através do livro, através da série, através da memória. Ela é imortal não porque viveu, mas porque importou, porque mudou vidas, porque provou que segundo ato pode ser melhor que primeiro. Que final feliz não precisa de príncipe, precisa de força, de propósito, de recusa em desistir. Ricardo também ensinou, não pelo exemplo, mas pelo contra-exemplo. Ensinou que ego não sustenta império, que aparência não substitui essência, que trair quem te ama cobra preço, preço alto, impagável. Ele é lembrado apenas como lição, cuidado. Essa é a mensagem. Cuidado com arrogância, cuidado com ganância, cuidado com crueldade.
porque vida cobra, sempre cobra, juros compostos sobre cada traição, cada mentira, cada abandono. E assim termina a história, não com moral explícita. Vida não tem moral, tem consequências. Escolhas geram resultados, bons ou ruins, justos ou injustos, mas sempre geram. Ricardo escolheu o caminho. Chegou em becos sem saída. Helena escolheu diferente. Chegou em avenida aberta. Ambos responsáveis, ambos donos dos destinos. Ninguém mais. Última imagem. Placa de bronze no prédio da Phoenix Solutions. Helena Vasconcelos, 1940-2023. Fênix que ensinou o mundo a voar. Sol bate na placa, reflete, brilha, ilumina a calçada onde milhares caminham todos os dias. Apressados, distraídos, poucos param para ler. Mas quem para aprende? Aprende que renascimento é possível, que cinzas são apenas começo, que fim nunca é final, apenas transição, para quem tem coragem de recomeçar. O que você achou dessa história? Conta aqui nos comentários e me diz de onde você está assistindo. Se gostou, deixa o like, compartilha e se inscreve no canal para não perder as próximas histórias. Obrigado por estar aqui. Até a próxima.